Meus pais odeiam que eu esteja namorando a amiga da minha irmã, Dourada, como forma de vingança. Mas quando minha irmã tenta fazer algo parecido, tudo acaba horrivelmente mal para eles. Eu nasci com uma deficiência, e meus pais, David e Caroline, nunca deixaram de me punir por isso. Quando eu tinha 4 anos, fizeram testes e descobriram que eu tinha baixos níveis de testosterona. Então, usaram minha irmã mais velha para consertar isso, entre aspas. No Natal, quando eu tinha 12 anos e ela 15, nós dois pedimos bicicletas novas. É claro que ela recebeu a dela, era roxa brilhante, reluzente, com rodas grandes e tudo. Enquanto isso, eu ganhei uma camiseta rosa que dizia o irmãozinho da Yes. O método deles era simples, ao destruir minha autoestima de alguma forma, eu me reconstruiria, assim, restauraria minha masculinidade e testosterona. Mas, como você provavelmente imagina, esse método deu muito errado. Fiquei cada vez mais deprimido e ansioso quanto mais me intimidavam. Exceto que, a essa altura, eles já não se importavam mais. Em algum momento, a cura deles se transformou em favoritismo extremo e abandono emocional quase total. Uma vez, na escola, Yes tirou um B no boletim. Meus pais pagaram por uma faixa personalizada que penduraram em casa. Dizia, nossa filha tirou um B, com uma foto do rosto dela no final. E quando eu cheguei em casa com apenas notas A, adivinha o que recebi? Vou te dar uma pista, são 2 palavras, começam com uma e terminam com merda. E se você adivinhou uma merda, errou, porque foi ainda menos que isso. Ambos os meus pais destruíram meu quarto por eu não ter tirado A mais em todas as matérias. Depois disso, quase nada mais me surpreendia. Mesmo quando fui aceito em uma universidade decente com uma bolsa parcial, meus pais me chamaram de sua maior decepção por não ter conseguido uma bolsa completa. Enquanto isso, Yes praticamente abandonou a faculdade e usou a desculpa de querer tirar um ano sabático, que virou 5. Para comemorar, eles organizaram uma festa e compraram um notebook novo para a jornada criativa dela. Mas então veio uma das poucas partes ligeiramente melhores dessa história. Consegui me mudar assim que foi possível, trabalhando em vários empregos enquanto fazia aulas para me sustentar. Mas quando, num ano, eu não consegui pagar a viagem de volta para casa para o Dia de Ação de Graças, meu pai disse, bom, acho que suas prioridades estão em outro lugar. Mesmo depois de colocar distância, as reuniões de família eram sessões de tortura, cheias de comentários sutis. Eu não ia por causa dos meus pais, ia pelos outros familiares que realmente me amavam e respeitavam. Alguns dos comentários eram, você ainda está naquele emprego de iniciante, enquanto Yes está pensando em abrir sua própria boutique. Ela é tão empreendedora. Se eu conseguia uma promoção, ela de repente tinha uma oportunidade incrível surgindo no horizonte. Se eu começava a sair com alguém, ela imediatamente entrava em um relacionamento sério, mesmo que provavelmente tivesse dormido com o cara no carro, na porta da casa dos meus pais. Uma vez, depois que fui promovido, ela respondeu, bom, de qualquer forma, acabei de ser contatada por uma startup incrível. O salário provavelmente é mais do que você vai ganhar, nunca. É claro, a posição que ela mencionou nunca existiu. Quando finalmente consegui o emprego dos meus sonhos, depois de anos de esforço, cometi o erro de mencioná-lo num jantar de família. Minha mãe disse, bom, mas você ouviu sobre a Yes? Ela conheceu um empresário de sucesso, com conexões em todo lugar. Esse homem acabou sendo Dwight, não é um nome verdadeiro, mas quando eu te contar sobre ele, você vai entender. Ele não era um empresário de sucesso. Trabalhava com vendas, em uma empresa de papelaria de médio porte. Mas do jeito que meus pais falavam sobre ele, você pensaria que era o próximo Elon Musk. O casamento deles foi um evento extravagante, para o qual meus pais não economizaram um centavo. Enquanto isso, eu ainda estava pagando meus empréstimos estudantis. Mas então conheci uma das amigas da Yes, e o que aconteceu a seguir mudou a dinâmica familiar para sempre. Porque Yes não ficou nada feliz. Josefine era tudo o que eu queria, inteligente, divertida, compassiva e linda. Nos conhecemos no casamento da Geis. Você não é muito de festas, né? Ela me perguntou enquanto tomava seu vinho. Não muito fã do mundo da Yes, respondi, antes de conseguir me controlar. Em vez de se ofender, ela riu de verdade. Ah, você deve ser o irmão misterioso de quem ouvi falar. Aquele que faz escolhas de vida convencionais. Quando começamos a namorar, meus pais, previsivelmente, fizeram comentários sarcásticos sobre como ela estava se contentando e se perguntando o que ela via em mim. Ela é tão culta e viajada, comentou minha mãe depois de conhecer Josefine.
É surpreendente que esteja interessada em alguém tão local. A forma como ela disse local soou como se fosse uma doença terminal. Meu pai foi mais direto. Ela sabe quanto você ganha nesse seu trabalho? Mulheres assim geralmente têm expectativas mais altas. Curiosamente, Yes ficou super interessada na minha vida, perguntando constantemente sobre Josefine. Ligava do nada, supostamente para colocar o papo em dia, mas toda a conversa virava um interrogatório sobre o trabalho da Josefine, sua família, seus hobbies. Nós nos mudamos juntos depois de namorar por 1 ano. Nosso apartamento não era luxuoso, era um apartamento de 1 quarto, em um bairro decente. Finalmente, pensei que poderia ter a vida que sempre quis, um bom emprego, uma parceira amorosa, talvez filhos algum dia. Pedi Josefine em casamento no nosso 5º aniversário, com um jantar tranquilo em casa. Passei meses economizando para o anel, nada extravagante, mas uma linda esmeralda que combinava com os olhos dela, montada em ouro branco. Escondi o anel na sobremesa favorita dela, um soufflé de chocolate que eu havia praticado fazer 1 dúzia de vezes. Em segredo, planejamos um noivado longo, tomando nosso tempo para organizar o casamento. Não tínhamos pressa. Tínhamos toda uma vida pela frente. Ou pelo menos, era o que eu pensava. Quando contamos à minha família sobre nosso noivado, as reações foram reveladoras. Minha mãe forçou um sorriso e disse que lindo, num tom que sugeria tudo menos isso. Meu pai resmungou e murmurou que bom antes de voltar ao seu jogo de futebol. E houve a reação mais estranha. Yes nos parabenizou, mas seu sorriso era estranho, quase predatório. Ignorei, achando que era coisa da minha cabeça. Deixe eu ver o anel, exigiu Yes, agarrando a mão de Josefine. Ela o examinou com um olhar crítico. Ah, é bonitinho, simples. Acho que combina mais com o seu estilo, de qualquer forma. Mais tarde, ouvi minha mãe dizendo a Josefine, não se apresse, querida. Você ainda é jovem, e há muitas oportunidades por aí para alguém como você. O ano seguinte foi agitado com o planejamento do casamento e o estresse do trabalho. Josefine e eu trabalhávamos muitas horas para economizar para o casamento e o pagamento da casa. Não nos víamos tanto, mas pensei que fosse só uma fase. Toda relação passa por momentos difíceis, certo? Quando sugeri uma viagem de fim de semana para nos reconectarmos, Josefine pareceu hesitante. Não sei se posso sair agora, estou cheia de trabalho acumulado. Eu entendi. Ambos estávamos construindo nossas carreiras, e às vezes isso significava fazer sacrifícios. Depois do casamento, podemos fazer essa viagem. Eu confiava completamente nela. Nunca passou pela minha cabeça que ela pudesse estar me traindo, muito menos com o marido da minha própria irmã. Certa noite, acordei por volta das 2 da manhã e encontrei o lado dela da cama vazio. Fui até a sala de estar e a encontrei encolhida no sofá, sussurrando intensamente ao telefone. Quando me viu, ela pulou como se tivesse sido pega roubando. Desculpa, te acordei, perguntou, guardando o telefone rapidamente. Só estava falando com a minha amiga sobre os vestidos das madrinhas. Eram 2 da madrugada. Mas eu conhecia a amiga dela, e não era impossível que ela ligasse a essa hora. Ela é, digamos, meio desorganizada. Mas aquilo já era um sinal de alerta. Outro sinal veio logo depois. Josefine, de repente, desenvolveu um interesse na vida de Yes e Dwight. Começou a mencioná-los nas conversas, sugerindo jantares em casal e encontros familiares que antes fazia de tudo para evitar. Devíamos jantar com a Yes e o Dwight neste fim de semana, dizia casualmente. Encontrei o Dwight naquela cafeteria perto do meu trabalho ontem. Ele mencionou um restaurante novo que queriam experimentar. Achei estranho que Dwight estivesse em uma cafeteria a 30 minutos de onde trabalhava. Cerca de 3 meses atrás, Josefine começou a agir de forma estranha, mal-humorada, irritadiça e constantemente com náuseas. Fiquei animado, pensando que talvez ela estivesse grávida. Não estávamos tentando, mas falávamos sobre ter filhos algum dia. Comecei a sonhar acordado com a ideia de ser pai. Uma manhã, a encontrei vomitando no banheiro. Segurei seu cabelo e esfreguei seus ombros para confortá-la. Acha que deveríamos fazer um teste? Perguntei, tentando conter minha empolgação. Ela me olhou com pânico nos olhos. Não quero dizer, provavelmente é só um vírus estomacal ou intoxicação alimentar. Mas os sintomas continuaram. Ela evitava vinho no jantar, ficava enjoada com o cheiro de café e tirava cochilos frequentes. Então, numa noite, ela me sentou e, chorando, me contou a verdade. Ela estava grávida, mas o filho não era meu. Quando perguntei quem era o pai,
ela desabou em lágrimas e sussurrou: é o marido da Jace. O Dwight. O marido da minha irmã? O Dwight? Perguntei, incrédulo. Josefine assentiu. Sinto muito, nunca quis que isso acontecesse. Simplesmente aconteceu. Há quanto tempo? 3 meses, admitiu, olhando para o chão. Josefine tentou explicar entre soluços. Aparentemente, tudo começou na nossa festa de noivado. O marido da Jace, Dwight, a encurralou dizendo que ela estava cometendo um erro ao se casar comigo. Ele jogou com suas inseguranças, dizendo que podia dar a ela tudo o que eu não podia. E você acreditou? Perguntei, incrédulo. Depois de 6 anos juntos, você acreditou no que ele dizia sobre mim? No começo, não, mas ele foi persistente. Me mandava mensagens, fazia comentários de como eu merecia algo melhor, observações sobre como sua família te tratava, sobre como poderiam tratar nossos filhos algum dia. Meu estômago revirou diante de tanta manipulação. Então ele só se preocupava com seu bem-estar? Tudo isso foi pelo seu bem? Claro que não. Ele me fazia sentir especial, desejada. Dizia que a Yes não entendia, que eles eram basicamente colegas de quarto. A essa altura, era o manual clássico do traidor. Eu não podia acreditar que Josefine tinha caído nisso. Não podia acreditar que eu estava prestes a me casar com alguém tão ingênua. Onde vocês se encontravam? Perguntei, precisando entender toda a extensão da traição. No escritório dele, principalmente. Às vezes em hotéis, se conseguíamos escapar para um almoço. Uma vez, na casa deles, quando a Yes estava visitando os seus pais. A Yes sabe? Perguntei. Josefine balançou a cabeça. Não, pelo menos acho que não. O Dwight disse que contaria quando fosse o momento certo. Quando for o momento certo? E quando exatamente é o momento certo para contar à sua esposa que você está transando com a noiva do irmão dela e a engravidou? Mandei Josefine embora naquela mesma noite. Ia acabar tudo. A gravidez não foi planejada, usamos proteção. Mas aparentemente, não foi suficiente. Saia daqui. Você tem 30 minutos para pegar o que precisar. Ela tentou tocar meu braço. Para onde eu vou? Não sei, Josefine. Talvez para o escritório do Dwight, já que você conhece tão bem. Ou para um daqueles hotéis que tanto curtiram. Não é mais problema meu. Depois que Josefine saiu, liguei para Dwight. Não lembro exatamente o que disse no começo. Ele tentou manter a calma, dizendo que foi um erro, que estava bêbado, que não significava nada. Quando pressionei, ele ficou na defensiva. Bom, talvez se você tivesse sido um noivo melhor, ela não teria vindo até mim. Você tá brincando? Gritei ao telefone. Tá me culpando porque você transou com a minha noiva? Você tem uma cara de pau inacreditável. Olha, cara, lamento que tenha sido assim, mas a Josefine e conectamo-nos a um nível que vocês dois nunca tiveram. Ela precisa de alguém que possa corresponder à sua ambição. Assim? E esse alguém és tu? Um vendedor medíocre que vive à custa dos meus pais. O que exatamente vais providenciar a ela e a esse bebê? Porque, até onde sei, nunca providenciaste nada por ti mesmo. Ele respondeu, sempre tiveste inveja do que eu e a Jace temos. Agora também tenho a Josefine. Pensa nisso enquanto estiveres sozinho naquele apartamento patético a que chamas casa. Conduzi diretamente até a casa deles, planeando fazer algo de que provavelmente me iria arrepender. Nem sequer me lembro de ter parado em semáforos ou feito curvas. Tudo em que conseguia pensar era enfrentar o Dwight, cara a cara, e colocar o meu punho na cara dele. Quando cheguei, os meus pais já lá estavam. O Dwight tinha o chamado primeiro, inventando alguma história sobre como a Josefine o tinha seduzido e como ele estava arrependido. E, claro, eles acreditaram nele. Arrombei a porta sem bater, apenas para os encontrar todos sentados na sala, como se se tratasse de algum tipo de intervenção retorcida. A minha mãe dava tapinhas reconfortantes no ombro do Dwight, enquanto meu pai estava de pé, com os braços cruzados. A Jace estava, notavelmente, ausente. O meu pai disse, olha só quem finalmente apareceu. Importas-te de explicar por que estás a ameaçar o teu cunhado? Cunhado? Queres dizer o homem que tem dormido com a minha noiva durante meses? O homem que a engravidou enquanto ainda estava casado com a tua filha. A minha mãe virou-se para ele. A Josefine está grávida? Oh, Dwight, pobrezinho, que confusão essa rapariga criou.
Gritei com a minha mãe. Estás a falar a sério agora? Ele traiu a tua filha com a minha noiva. Como é que a Josefine é a única culpada aqui? A minha mãe insistiu. Tu não entendes a pressão que o Dwight sente. A Jace não tem estado muito presente ultimamente. Os homens têm necessidades. Estás a justificar que ele tenha traído a tua filha? Perguntei. Onde está a Jace, aliás? Ela sabe o que o marido tem andado a fazer. O meu pai disse que ela estava lá em cima a descansar. A minha mãe acrescentou, é compreensível que ela esteja perturbada, mas está disposta a ultrapassar isto. É isso que os adultos maduros fazem. Não andam por aí a fazer acusações e a lançar ameaças. O Dwight aceitou ir à terapia de casal. Ele está a assumir a responsabilidade pelas suas ações, o que é mais do que posso dizer de ti. Eu? O que fiz eu, além de ser traído por todas as pessoas em quem confiava? A minha mãe respondeu, esta situação exige delicadeza e compreensão, não as tuas habituais birras. Dwight já pediu desculpa a Jace e ela perdoou-o. Eu e a Josefine cometemos um erro, mas agora temos de pensar no bebê. Disse-lhes, mais calmo do que poderiam imaginar, sabem que mais? Estou farto. Farto de todos vocês. Esta é a maior estupidez que já fizeram, e espero que vivam o suficiente para verem as consequências. Porque, para mim, vocês estão mortos. E se morrerem oficialmente, vou ficar feliz, porque assim o mundo pode poupar um pouco de oxigênio. Virei-me para o Dwight, tu és patético. Um cobarde, mentiroso e traidor, que nunca trabalhou por nada na vida. Achas que ganhaste alguma coisa aqui? Parabéns pelo prêmio, uma mulher que traiu o noivo. Tenho a certeza de que vai ser completamente fiel a ti. Quando finalmente cheguei à casa, tinha dezenas de chamadas não atendidas e mensagens. A Josefine a suplicar por uma segunda oportunidade. O Dwight a alternar entre desculpas e acusações. A maioria eram dos meus pais, exigindo que eu amadurecesse e resolvesse a situação. A minha mãe dizia, a Josefine está numa condição frágil e precisa de apoio, não de julgamento. O meu pai foi mais direto, este comportamento infantil termina agora. Aparece ao jantar de domingo para pedires desculpa ao Dwight e resolveres isto como um homem. Até recebi mensagens da Jace, o que me surpreendeu. Perdoei o Dwight e tu devias fazer o mesmo. A Josefine cometeu um erro, mas o bebê é inocente nisto tudo. Temos de nos unir como família. Ignorei todos. Quase não comia nem dormia. Liguei para o trabalho dizendo que estava doente, usando todo o tempo livre que tinha. Não consegui enfrentar ninguém, nem lidar com as explicações. Depois de uma semana em isolamento, a minha chefe ligou pessoalmente. Estamos preocupados contigo. Isto não é típico de ti. Há algo que possamos fazer. Depois de me ouvir, ofereceu-me uma transferência temporária para os escritórios de outro estado. Sugiro que tenhas um pouco de distância. Tira alguns meses, esclarece a cabeça. O teu lugar estará à tua espera quando estiveres pronto para regressar. Aceitei de imediato. Já passaram 3 meses. Mudei-me para um novo apartamento, troquei de número de telefone e comecei terapia para conseguir processar tudo isto. Mas a minha família não desiste. Apesar das minhas tentativas de cortar contato, continuam a invadir a minha vida. De alguma forma, descobriram o endereço do meu novo trabalho, provavelmente através dos amigos dos meus pais, que parecem estar por todo o lado. Começaram a aparecer no meu local de trabalho, tentando emboscar-me e forçar uma reconciliação. Na semana passada, a minha mãe confrontou-me à saída do escritório. Isto já durou tempo suficiente. A Josefine está com 6 meses de gravidez agora. Precisa de um encerramento. E o Dwight também. Respondi, já vos dei o encerramento. Chama-se tirar-vos da minha vida. Ela respondeu, como é que pode ser tão egoísta? Isto já não se trata só de ti. Há uma criança inocente envolvida. Lembrei uma criança que nem sequer existiria se o Dwight não tivesse enfiado a pila na minha noiva. Isso não é culpa minha. Até mandaram macacos voadores, na forma de parentes distantes, para me fazer sentir culpado. Não sei o que lhes disseram, mas não me dei ao trabalho de os ouvir, por isso nunca saberei quais foram as mentiras. Ontem, recebi uma mensagem da Josefine. Ela vai ter o bebê e planeia criá-la em conjunto com o Dwight. A mensagem estava cheia de desculpas e justificações, incluindo como ela e o Dwight encontraram o verdadeiro amor através desta situação difícil. Teve até a audácia de sugerir que todos poderíamos ser amigos, eventualmente.
A mensagem dizia algo assim: sei que isto não é o que nenhum de nós planeou, mas às vezes a vida dá voltas inesperadas. O Dwight e eu encontramos algo genuíno juntos, e esperamos que tu também possas encontrar a felicidade. O bebê é um menino, a propósito. Estamos a pensar em chamá-lo David, como teu pai. Adoraríamos que fizesses parte da vida dele como tio. Estou à beira de um colapso. Parte de mim quer cortar todos os laços e recomeçar noutro lugar. Talvez mudar-me para o outro lado do país, mudar de nome e construir uma nova vida onde ninguém saiba deste desastre. Mas outra parte de mim está tão zangada que quer ficar e lutar, mostrar-lhes o quão retorcida é toda esta situação. Mas nem a distância parece suficiente. Eles continuam a encontrar formas de se infiltrar na minha vida. Já não sei o que fazer. A traição afetou todos os aspectos da minha vida. Não consigo dormir sem medicação. Não aguento estar sozinho com os meus pensamentos. Nem sequer considerei voltar a sair com alguém. Eu entendo, logicamente, que o bebê é inocente em tudo isto. Não é culpa dele que os pais sejam mentirosos e traidores. Mas não consigo sentir-me bem com a existência dele. Curiosamente, a Jace tem estado em silêncio. A terapia de casal ajudou o Dwight a terminar com ela e começar um relacionamento com a Josephine. Atualização 1. Recebi uma enxurrada de pedidos para fazer uma atualização, então decidi escrever uma, apenas porque acho que vai valer a pena. Tenho tentado esquecer este assunto, porque a minha terapeuta disse que pensar nisso só piora a minha situação. No entanto, ela não achou má ideia eu escrever tudo no Reddit como forma de terapia. Disse que nunca tinha tentado isso com um paciente, mas que podia ser interessante experimentar. Embora eu não tenha certeza se devo mostrar-lhe isto para que ela leia, pretendo usar algumas palavras fortes aqui. Estou num estado mental melhor agora e posso usar um vocabulário que não se limite apenas a lamentações pela vida que me calhou. Um ano longe da loucura da minha família faz maravilhas. Ainda assim, não consegui evitar ficar a par de algumas coisas, e vinda da pessoa menos esperada de todas, a minha irmã, Yes. Depois de ter sido abandonada pelos nossos pais, foi a primeira a descobrir o quão tóxicos eles são. Bem, não lhe custou muito, só alguns anos e o facto de os pais a terem trocado pelo Dwight e pela Josephine. Coisinha pouca. Ela tem sido a que mais mantém contato com eles. Primeiro por causa do divórcio. E segundo, porque tem sido um bocadinho vingativa. Eu tenho estado a assistir tudo das sombras, a ver o caos desenrolar-se, mas tenho de admitir, tenho me divertido com o que a Yes tem feito. O divórcio foi brutal. Especialmente depois de terem feito os testes de ADN. A Josephine foi tão infiel, que antes mesmo do teste já se sabia quem era o pai. Não restavam dúvidas na cabeça de ninguém. Pouco depois do divórcio entre a Yes e o Dwight, eles, Josephine e Dwight, planearam um casamento bastante apressado. Queriam casar-se pouco antes do nascimento do bebê, então organizaram tudo de forma simples. O meu pai até levou a Josephine ao altar. É esse o nível de delírio em que os meus pais se encontram. Nem sequer é o neto biológico deles. É o filho de duas pessoas que traíram os próprios filhos. Já disse à minha terapeuta que, se conseguir estudar isto a fundo, há um prêmio Nobel à espera dela. Ela respondeu que seria um conflito de interesses, não sei o que, mas perguntei-lhe se conhecia algum zoólogo da universidade onde estudou, talvez ele possa aproveitar e tirar algum conhecimento útil, pelo menos para que a vida dos meus pais tenha algum tipo de propósito. Porque, até agora, demonstraram que valem tanto vivos como atirados para um vulcão. Mas a vingança da Yes começou mesmo com o divórcio. Tirou até a última coisa que o Dwight tinha. Por isso, os meus pais tiveram de pagar este casamento também. E quando digo que ela lhe tirou tudo, não me refiro só ao dinheiro, até o emprego lhe tirou. Dormiu com alguns homens da empresa, e isso gerou um certo bullying. Bem, certo não é a palavra certa, o assédio que ele sofreu foi monumental. Porque a ex-mulher dele prefere outros homens em vez dele. Acredita, foi perfeito poder chamá-lo de meu ex-cunhado Dwight. Mas se achavas que a vingança acabava aí, não saia já. A Yes convenceu alguns amigos de que a Josephine era mais fácil que respirar. E não foi muito difícil levá-la para a cama. A Josephine é realmente uma rapariga impressionável, e com o desemprego do Dwight, era fácil sentir-se apreciada por outros homens. A Yes encarregou-se de enviar todas as provas ao Dwight. Também lhe mandou uma mensagem da minha parte. A Josephine cometeu um erro. Provavelmente já te pediu perdão. Agora é hora de pensares no bebê.
Nada de fazer coisas malucas como divorciar-te da tua mulher. O bebê é a prioridade. Bem, acho que estive mais envolvido nesta vingança do que inicialmente admiti. Mas achas que o pobre do Dwight ouviu o que eu disse? Que assimilou a mensagem e agiu de forma madura? Não. Pediu o divórcio e pôs a Josephine fora de casa, grávida e tudo. Até que os meus pais apareceram para salvar o dia e dar-lhe um lugar para ficar. Afinal, era o neto deles, não? Bem, era o filho de duas pessoas horríveis. Passamos alguns meses a tentar uma pequena vingança contra os meus pais, como anunciar o número de telefone do meu pai com uma mensagem a dizer: se procuras um amor viril, liga para aqui. Mas tirando algumas chamadas românticas à procura de um final feliz, não aconteceu muito. No entanto, o destino tinha algo reservado, uma vingança digna para eles. E veio na forma da própria Josephine. Perante toda a atenção que os meus pais, especialmente o meu pai, estavam a dar-lhe, ela começou a dar-lhe em cima. O meu pai jura que não fez nada. Mas a minha mãe já não consegue confiar nele. Mais um divórcio a caminho. Tive de reler a minha primeira publicação para lembrar-me do que a minha mãe me disse: esta situação exige delicadeza e compreensão, não as tuas habituais birras. Deve ter feito uma bela birra quando lhe enviei tudo com o número de um amigo. Não ia usar o meu número pessoal. Pelo menos o meu amigo estava 100% disposto a participar nessa parte do plano. E aí está, o último ano da minha vida. Estive mais envolvido na vingança do que queria admitir no início. A única parte em que não participei foi na parte em que a minha irmã dormiu com aqueles tipos, mas fui eu que sugeri que devíamos arranjar forma de tirar o emprego ao Dwight, só para ver quanto tempo duraria com a Josephine. A execução foi toda ideia dela. Acho que, se pudesse dar um título a esta história, seria Um Casamento que Quase Aconteceu e 3 Divórcios. Embora, sinceramente, já tenha perdido a conta de todos os divórcios que a Josephine causou, e com quantas pessoas ela já se deitou. Outra ideia para um estudo. Tal como o Dwight. Não podemos esquecê-lo agora. Se eu tenho de deixar isto para trás, então não me peçam mais atualizações. Não sei o que vai acontecer com os meus pais, com o Dwight ou com a Josephine. Só posso intuir que esta palhaçada toda do bebê acabou, porque a minha mãe já nem a consegue olhar na cara, quase tanto ou até mais do que não consegue olhar para o meu pai. Há um divórcio que já terminou, o da minha irmã, e outros 2 que devem durar mais uns meses. Mas de qualquer forma, essas pessoas, agora afastadas, são menos problemáticas do que uma reação nuclear em cadeia. Por isso, mantenham-me longe. Bem longe. História 2. Descobri que meu marido estava me traindo, e ela deu à luz aos filhos gêmeos dele. Depois, os 2 morreram em um acidente de carro, e agora todos estão tentando me forçar a criar os bebês. Eu, mulher de 45 anos, e meu marido, homem de 49 anos, estávamos casados há 23 anos. Ele teve um caso com uma garota de 20 anos desde 2020. Eu só descobri este ano, quando a parceira do caso dele deu à luz 2 meninos gêmeos, em março, obviamente. Estávamos em processo de divórcio. Vínhamos tentando resolver as coisas desde então. Foi um processo longo, pois temos alguns bens em comum e precisávamos contratar um contador, já que ele usou a conta conjunta para sustentar o caso extraconjugal. Finalmente as coisas pareciam estar chegando ao fim, quando tanto meu marido quanto a mulher com quem ele me traiu morreram em um acidente de carro. Por um milagre, os bebês gêmeos não sofreram nenhum ferimento no acidente. Agora eles estão órfãos, e nenhum dos avós pode assumi-los permanentemente. Os pais do meu marido estão em casas de repouso. Ele não tem irmãos, e a única tia que poderia assumi-lo se recusa, pois sempre foi uma pessoa que escolheu não ter filhos. Do lado da mulher, não sei todos os detalhes, mas os pais dela também não têm condições de se envolver a longo prazo, e a única irmã que ela tem mora no exterior. Como ainda estávamos legalmente casados e ele não atualizou seu testamento, todos os bens dele serão passados para mim e para nossos 2 filhos. Não sou insensível a ponto de deixar esses bebês sem nada, então concordei em deixar que o tutor legal deles fique com o saldo restante da conta conjunta, cerca de $25.000 em poupança. O problema é que ninguém quer assumir a guarda deles. Agora meus sogros estão me pressionando para criá-los, mas eu não quero de forma alguma. Eu não os amaria, e não quero ser a madrasta má. Sei que uma parte de mim sempre terá um certo ressentimento em relação a eles. Provavelmente eu acabaria favorecendo meus próprios filhos. Não é culpa deles, mas eu realmente amava meu marido e achava que éramos felizes antes de descobrir o caso. Temos 2 filhas, de 14 e 16 anos. É claro que tínhamos nossas discordâncias, mas nunca nos ofendemos antes. Então descobri o caso, e ele começou a me insultar e a me culpar por sua traição.
Tornou-se abusivo e até tentou me expulsar de casa, minha casa de infância, que, para deixar claro, não faz parte dos bens compartilhados. Atualmente estou criando adolescentes sozinha. Não tenho mais energia para criar bebês. Minhas filhas odeiam os meio-irmãos. Eu tentei convencê-las a passar um tempo com o pai enquanto estávamos nos divorciando, mas elas recusaram. Como tudo isso foi descoberto por causa dos bebês, não havia realmente como suavizar a situação. E elas também já têm idade suficiente para entender a gravidade disso tudo. A maioria dos meus amigos concorda que não é minha responsabilidade cuidar dessas crianças. Mas meus sogros, os pais da mulher com quem ele me traiu e minha própria mãe querem que eu as crie. Sei que minha mãe está com febre de netos, mas dói não ter o apoio dela. Tenho que tomar uma decisão até a próxima semana, senão os meninos serão encaminhados para o sistema de adoção. No momento estão temporariamente sob os cuidados dos avós maternos. Eu me sinto péssima, mas tenho certeza de que não posso assumi-los. Pequena atualização. Oi, pessoal! Isso ganhou uma proporção muito maior do que eu imaginava, e agradeço os votos de carinho para minhas filhas, os bebês e para mim também. Para todas as pessoas maravilhosas que se ofereceram para dar um bom lar aos gêmeos, eu posso não ser a mãe deles, mas isso me toca profundamente e me faz feliz saber que ainda há pessoas boas no mundo. Depois de pensar cuidadosamente, conversar com meu advogado, ler as respostas, fazer pesquisas, etc., pretendo conversar com os avós amanhã e recusar oficialmente a tutela legal dos meninos. Vou informá-los sobre os nomes de usuários das pessoas que se ofereceram para adoção privada ou para acolhimento temporário. Mas minhas filhas são minha prioridade. Caberá aos avós maternos decidir se querem prosseguir com a adoção, ficar com eles ou entregá-los ao Estado. Eu gostaria de ter capacidade mental para ser essa pessoa, mas tenho 2 meninas que estão passando por muita coisa e precisam da minha atenção total. Também vou conversar com os advogados para descobrir se os meninos têm direito à herança de forma legal. Se tiverem, vou separar esse valor e deixar que os advogados façam o que for necessário para que eles tenham acesso quando for apropriado. Se não tiverem, vou encontrar uma maneira de garantir que tenham acesso aos $25.000 que eu pretendia doar desde o início. No entanto, não farei mais do que isso. Minha bússola moral pode estar enviesada, mas não acredito que sou obrigada, nem moralmente nem legalmente, a fazer mais do que a lei exige. Não posso ajudar todo mundo, e também não deveria ter que fazê-lo. Tenho 2 filhas que perderam o pai, 2 meninas que precisam de terapia, 2 jovens prestes a entrar na faculdade. Elas já passaram por demais sem ainda terem que ver a mãe preferindo os filhos da amante do pai delas. Atualização 1. Oi, pessoal! Como eu disse há 2 noites, ontem fui falar com os avós dos gêmeos. Expliquei minha posição e recusei assumir a guarda dos meninos. Minha sogra quase me deu um tapa quando ouviu isso, mas felizmente estávamos em um local público e meu sogro a impediu. Os avós maternos continuaram implorando para que eu criasse os meninos, pois não queriam perdê-los. Continuei dizendo não, e quando me chamaram de egoísta eu perdi a paciência. Disse na cara deles que as únicas pessoas egoístas nessa confusão eram eles e seus filhos, o filho deles, meu marido, por trair e depois tornar o divórcio um inferno para mim e para as minhas filhas, e a filha deles, porque era uma vadia, usei outra palavra, que foi atrás de um homem casado com o dobro da idade dela. Disse a eles que se voltassem a entrar em contato comigo, eu pediria uma ordem de restrição. Também informei aos meus sogros que eles não terão mais acesso às minhas filhas por tempo indeterminado. Já explico o porquê. Estávamos em um restaurante, mas não fiquei para a refeição. Também enviei um e-mail para meu advogado para garantir que o CPS, Serviço de Proteção à Criança, e qualquer agência envolvida no bem-estar dos gêmeos estejam cientes de que eu não serei a guardiã deles nem estarei envolvida. Depois, enviei um e-mail aos meus sogros com todos os nomes de usuários e sites de pessoas aqui do Reddit que se ofereceram para entrevistas de adoção dos gêmeos. Não estarei envolvida além deste ponto. Portanto, por mais bonito que seja, eu não posso ajudá-los, caso estejam interessados nos meninos. Ontem foi o fim do meu envolvimento. Quanto ao motivo pelo qual meus sogros não verão mais minhas filhas, conversei com elas e decidi saber mais sobre o que pensam, antes de ir me encontrar com os avós dos gêmeos. Minha filha mais nova se recusou a falar comigo, o que achei muito estranho vindo dela. Minha filha mais velha então pediu para conversarmos só nós 2. Foi quando ela me contou que meus sogros estavam dizendo que as meninas deveriam se preparar para ir para uma escola pública em vez da escola particular e conseguir empregos logo após o ensino médio, pois eu teria que pagar escola e faculdade para os gêmeos. Aparentemente, também disseram para elas começarem a mover suas coisas para dividirem o quarto. Minhas filhas têm quartos separados, já que os gêmeos precisariam de mais espaço. Isso tudo era desconhecido para mim, até porque isso nunca aconteceria. Pelo visto, meus sogros estavam basicamente intimidando as meninas, dizendo que os bebês tinham prioridade. Sim, isso não vai acontecer. Disse às minhas filhas que os avós não têm voz em onde elas vão estudar, nas economias para a faculdade, ou na organização dos quartos na nossa casa.
Também disse que concordo que um trabalho de meio período durante a faculdade pode ser bom, talvez até uma bolsa de estudos, mas a mensalidade será paga. Disse a elas para não culparem os bebês pela estupidez dos adultos. Elas disseram que entendem, mas ainda assim não querem interagir com os irmãos, por enquanto. Esse por enquanto me dá esperança de que elas vão superar isso com o tempo. Por agora vamos fazer algumas mudanças em casa que nem eu nem as meninas gostamos. Ainda temos um escritório que meu marido usava, e vamos transformá-lo em uma sala de jogos para todas nós. Pretendo tirar algumas fotos em que ele aparece e colocá-las em álbuns para as meninas. Só queremos que a casa fique mais com a nossa cara. Para quem pergunta por que minhas filhas não querem contato com o pai delas, foram minhas filhas que descobriram o caso e me contaram. Quando meu marido as levou ao hospital para conhecer os gêmeos, ele pediu que mantivessem segredo. Mas as meninas me contaram depois disso, e ele começou a tratá-las muito mal também. Ele queimou todas as pontes com as filhas. Pequena atualização. Como algumas pessoas continuam me importunando por mensagens privadas, falei com o advogado na segunda-feira. Os meninos não têm direito à herança até que um teste de DNA seja feito. Depois disso, a única possibilidade de reivindicação seria contra meus sogros. A conta conjunta não é considerada propriedade individual do meu marido, portanto é minha. O mesmo vale para a casa no lago. Como ele tinha uma conta de poupança pessoal e um seguro de vida, esses foram para os pais dele. Isso será a única coisa que os meninos poderiam reivindicar. Obviamente isso pode mudar se for para julgamento, mas o advogado me disse que com quão pouco meu marido deixou para mim e para minhas filhas, é muito improvável que um juiz exija nossos bens. O advogado também me recomendou encerrar completamente a ideia de compartilhar qualquer dinheiro com os meninos, pois isso poderia ser usado contra mim para alegar que estou assumindo responsabilidade financeira por eles, e que por isso deveria ser considerada guardiã. Estou dividindo o dinheiro da conta conjunta para as mensalidades da faculdade das minhas filhas. Ainda não decidi se vou vender a casa do lago, mas nem as meninas nem eu temos mais apego a ela. Por favor, parem de me pressionar sobre a herança dos meninos. Por mais triste que seja, meu marido arruinou tudo para os próprios filhos. Eu não sou responsável por eles, nem preciso sacrificar meus bens para garantir uma vida melhor para eles. Atualização 2. Tenho algumas boas notícias e algumas bem irritantes. A boa notícia é que os meninos foram recolhidos com segurança pelo Serviço de Proteção à Criança, CPS, da casa dos avós maternos, e serão colocados em um lar temporário até que se encontre uma solução definitiva. Descobri isso porque os avós deles e minha mãe foram até meu trabalho gritar comigo. Sinceramente, fico feliz que isso tenha acontecido no trabalho e não em casa. Isso me fez considerar mudar de endereço, pois não quero que minhas filhas sejam expostas a nada disso. Pouco tempo depois, tive um aborrecimento. Recebi uma ligação sobre meu interesse em adoção e acolhimento familiar. Aparentemente, minhas informações foram enviadas ao CPS como se eu tivesse manifestado interesse em adotar ou acolher os gêmeos. Imediatamente expliquei a situação com os avós e a funcionária ficou sem palavras. No início, ela pediu desculpas e disse que garantiria que eu não fosse mais incomodada sobre o processo. Também recebi uma intimação hoje de manhã. Meus sogros estão me processando por direitos de avós e também por custódia. Aparentemente, eles planejam sair da casa de repouso, o que não deveriam fazer, para comprar uma casa que permita ter crianças e assim conseguir a custódia dos gêmeos. Agora também estão tentando conseguir a custódia das minhas filhas. Meu advogado pessoal imediatamente me deu algumas instruções, que não vou compartilhar, para proteger a mim e as minhas filhas contra possíveis riscos durante essa disputa judicial. Tanto meu advogado quanto eu suspeitamos que meus sogros queiram forçar minhas filhas a se tornarem cuidadoras dos gêmeos, já que eles têm limitações de mobilidade. Pois bem, isso nunca vai acontecer. E sinceramente, nem vejo o CPS colocando os meninos com eles. Mas nem tudo é notícia ruim. Começarei a fazer terapia na próxima semana, e minha filha mais velha voltou a falar sobre as faculdades para onde quer ir. Ainda não conversamos sobre o pai delas nem aceitaram visitar o túmulo dele. Eu mesma ainda não fui lá. Estou tentando com muito esforço me acostumar a não chamá-lo mais de meu marido. Não tive nada a ver com os planos do funeral além de pagar as contas. Pelo que soube, os pais dele mandaram gravar no epitáfio: marido, pai e filho amado. Acho isso uma piada. Sei que é ruim guardar tanta raiva e ressentimento, mas assim que tiver tempo, pretendo mudar a lápide e remover as palavras marido e pai. Pode parecer mesquinho, mas me recuso a falar bem de um traidor e abusador só porque está morto. Minhas filhas mereciam mais e eu também. E para quem reclamar sobre eu mudar a lápide, fui eu quem pagou por tudo no final. Então enfie suas reclamações onde quiser. Acho que não farei outra atualização até que toda essa bagunça do processo dos avós seja resolvida. Para as pessoas gentis que têm mandado apoio para mim e para minhas filhas, muito obrigada. Talvez eu tenha boas notícias no futuro, mas por agora, estou voltando à minha conta antiga no Reddit. Atualização 3. Oi, pessoal!
Algumas pessoas têm me pedido atualizações e, para ser sincera, eu não tinha nada até hoje. Para começar, primos do lado da família do meu ex-marido acolheram os meninos. Eu os conheço. Eles são adoráveis e sei que darão uma vida incrível para os gêmeos. Os novos pais estão chamando os meninos de Matt e Kim. Conversaram com minhas filhas e disseram que se algum dia quiserem entrar em contato com os meio-irmãos, é só ligar. Caso contrário, podem considerá-los apenas como primos distantes. Minhas meninas agradeceram, mas disseram que neste momento não querem ter uma relação de irmãos. Mas que talvez como primos, tudo bem. Eu ofereci a eles o dinheiro da conta conjunta, já que são da família, e eles disseram para não me preocupar, pois não precisam disso. Kim ainda insistiu para que eu usasse esse dinheiro para fazer uma viagem com as meninas, já que, segundo ela, eu pareço um zumbi vivo. Eles também estabeleceram limites muito rígidos com meus sogros e com os pais da amante do meu ex. Disseram que podem ver os meninos, mas que não serão considerados avós. Isso causou uma grande briga com os pais da amante. Matt e Kim então cortaram contato com eles novamente. Ameaças de processo por direitos de avós foram lançadas, mas não deram em nada. Foi assim que descobri por que os pais da amante não puderam ficar com os meninos de forma permanente. O pai dela é um criminoso condenado por um caso de abuso. Não vou compartilhar os detalhes por respeito, mas se o que Matt e Kim me contaram for verdade, fico feliz que os meninos não crescerão com aquele homem como exemplo. A única razão pela qual a esposa dele teve a guarda temporária foi porque os pais morreram de forma súbita, e ela foi a mais próxima disponível. Mas para ter a guarda permanente, ela teria que morar separada do marido, e ela não quis fazer isso. Meus ex-sogros perceberam que ameaças não funcionam, então aceitaram ser apenas tios-avós. Bom para eles, eu acho. Agora querem morar comigo e com as meninas, já que saíram da casa de repouso e o lugar onde estavam não tem mais vagas. Esse local tem uma lista de espera enorme, e a única razão pela qual conseguiram a vaga originalmente foi porque meu ex e eu pagamos 5 anos adiantado. Ainda faltavam 2 anos pagos, e eu ia continuar pagando. Mas depois de tudo que fizeram comigo e com minhas filhas, eu prefiro queimar dinheiro na churrasqueira do que gastar com eles. Eu sei que querem que minhas filhas e eu sejamos cuidadoras deles. Nem vou considerar essa ideia. Minhas filhas têm seus próprios caminhos para seguir, e sendo bem honesta, eu quero considerar conhecer alguém novo. Sei que parece que estou seguindo em frente rápido demais, mas venho tentando superar tudo desde que descobri o caso. Não acho que meu ex merece que eu passe por um período de luto. Já fiz o luto da nossa relação. Pelo menos é o que minha filha mais velha disse. Engraçado que é ela quem mais tem me incentivado a sair e conhecer alguém. Ainda temos o processo de custódia movido pelos meus ex-sogros e algumas outras questões, que atualizarei quando tiver novidades. Mas queria pelo menos avisar a todos que os meninos estão seguros e estão juntos. Atualização 4. Tivemos a mediação esta semana sobre o processo de direitos dos avós. Isso foi feito apenas para evitar ocupar espaço no cronograma já sobrecarregado de um juiz, embora eu soubesse que não levaria a nada. As exigências dos meus ex-sogros eram que as meninas estivessem sob a custódia deles, ou passassem os dias da semana com eles e os fins de semana comigo. Até mesmo o mediador designado pelo tribunal disse que eles não estavam sendo realistas com as expectativas. Meu advogado e eu fizemos apenas uma proposta, e não estávamos dispostos a negociar. Eles só verão minhas filhas se elas quiserem e quando elas quiserem. O mediador também achou que estávamos sendo injustos. Foi aí que um detalhe veio à tona. Meus ex-sogros haviam declarado que minhas filhas tinham 6 e 4 anos, uma década a menos do que a idade real delas. Mostrei ao mediador as certidões de nascimento, bem como uma foto das meninas. Ele balançou a cabeça e disse que não poderia ajudar nesse caso. Minhas filhas são muito velhas para que se considerem direitos legais de avós. Ele enviará uma recomendação para que o processo de direitos dos avós seja arquivado. No entanto, o processo de custódia ainda continuará, já que nem meus ex-sogros nem eu concordamos com a guarda. Recuso-me a dar a eles qualquer tipo de controle legal sobre as minhas filhas. Agora, eles também estão exigindo que eu os nomeie como tutores legais, caso eu venha a falecer. Nem pensar. Agora, uma notícia estranha. Conheci a irmã da amante do meu ex. Ela trouxe alguns itens para minha casa que, segundo ela, sabiam que tinham sido roubados de mim. Eram coisas que deveriam estar no depósito. Meu vestido de noiva, uma antiga caixa de joias com uma foto dos meus avós, alguns casacos caros, sapatos. E o que mais me assustou, cópias dos meus documentos pessoais, passaporte, RGS, etc. A irmã disse que estava limpando a casa deles quando encontrou meus pertences e usou o endereço que viu nos documentos para me localizar. Ela foi bem simpática e pediu desculpas pelos pais e pela irmã. Perguntei por que ela recusou cuidar dos gêmeos, e ela me disse que foi porque estava cansada de ser sempre o plano de emergência da família. Não disse mais nada, e achei que não era certo insistir. Ela sabia que os itens eram meus porque aparentemente a amante vivia se gabando de que meu ex-marido tinha dado essas coisas a ela, exceto os documentos.
Ela não tem ideia do que estava acontecendo com isso, mas deixou claro que não queria estar envolvida com roubo de identidade. Ela trouxe algumas coisas que não eram minhas, e eu informei. Só fiquei com os meus pertences. Contei ao meu advogado sobre o problema com os documentos, e ele me ajudou a congelar meu crédito. Vou tirar novos documentos e passaportes. Também registramos um boletim de ocorrência por possível roubo de identidade, só para termos o registro no caso de minhas informações serem usadas de forma ilegal ou para me incriminar de algo. Eu nem sabia que era possível fazer um boletim contra uma pessoa morta, mas aparentemente isso acontece com mais frequência do que eu imaginava. E não, isso não vai virar uma condenação póstuma, é só burocracia para me proteger. E por último, uma nota divertida. Estou planejando queimar aquele vestido de noiva e fazer marshmallows no fogo. Mesquinho? Sim. Satisfatório? Também. Atualização 5, 16 de março de 2025. Eu, 46F, e minhas filhas, 17 e 15, temos uma relação bastante tensa com os pais do meu ex-marido, 78M e 80F. Meu ex faleceu em um acidente no ano passado, e desde então, tivemos vários dramas familiares pesados, tudo por causa da traição dele e por ter deixado 2 meninos, filhos da amante, órfãos. Ela também faleceu. Parte do drama envolve meus ex-sogros tentando conseguir a custódia das minhas filhas e também tentando vir morar conosco. A primeira situação está sendo resolvida na justiça. A segunda? Nunca vai acontecer. Aqui onde moramos, temos uma feira de final de semana com produtos frescos, frutas, ovos, carnes e outros alimentos direto dos fazendeiros. Essa semana foi ainda mais especial porque era o aniversário da minha filha mais nova. Como a festa vai acontecer mais para o fim do mês, decidi dar um orçamento para ela gastar na feira como quisesse, basicamente, chocolates e doces. Depois de 1 hora comecei a me preocupar. Antes mesmo que eu ligasse para ela, ela me ligou chorando, dizendo que algumas pessoas estranhas a cercaram. Corri com minha filha mais velha até onde ela estava, e encontrei 6 mulheres mais velhas repreendendo minha filha por não ser cristã, por recusar passar tempo com os avós paternos e por não querer ser uma boa irmã mais velha para os pobres bebês órfãos. Minhas filhas foram quem descobriram a traição do pai e o nascimento dos bebês, então elas não têm qualquer carinho por eles. É um trauma, e estão trabalhando isso com a terapeuta. Fiquei entre minha filha e o grupo, pedi à minha filha mais velha que fosse pagar pelas compras da irmã e fosse direto para o carro. Depois virei para aquelas mulheres, algumas das quais eu conhecia da época em que frequentávamos a igreja dos meus sogros, e dei uma bela lição nelas. Disseram que eu era ainda pior por não obedecer meus sogros como uma boa esposa cristã. Argue. Eventualmente a gritaria ficou tão alta que pediram para todas nós sairmos da feira. Encontrei minhas filhas no carro, com aquelas mulheres nos seguindo como abutres. Consegui entrar no carro e fomos embora. Depois que as meninas foram dormir, entrei online para falar com um outro membro daquela igreja com quem ainda mantenho boas relações. Contei o que aconteceu e depois de pedir desculpas, ele me explicou o que estava rolando. Minha ex-sogra postou uma história enorme no grupo da igreja, falando sobre como minhas filhas e eu somos horríveis, como as deixamos sem teto e sem dinheiro, e que herdamos a conta bancária pessoal do meu ex e o seguro de vida dele. Disse que minhas filhas nem falam mais com ela, e ainda nos acusou de sermos as culpadas por ela ter perdido os netos. Os meninos agora vivem com parentes distantes do meu ex-marido. Resumindo, foi um dramalhão digno de filme do Hallmark. E claro, eles estavam recebendo todo o amor e apoio dos membros mais extremistas da igreja. Essa igreja e seus membros são meio insuportáveis, especialmente em assuntos LGBTQ+. Mas tem um ponto positivo, são extremamente rígidos com traição, não importa se vem do homem ou da mulher. Agora, como ela conseguiu nos culpar pelos filhos da amante sem expor a traição? Ela afirmou que a outra mulher era nossa barriga de aluguel, já que eu não podia ter mais filhos. E disse que eu não quis os bebês porque eram meninos. O que é absolutamente repugnante de se dizer. Pois bem, decidi que era a hora de limpar essa bagunça. Como eu ainda estava em processo de divórcio quando meu ex faleceu, eu tinha todas as provas necessárias. E como o divórcio não foi concluído, não há qualquer impedimento legal para divulgar as provas. Estava de folga no dia seguinte e fui até uma gráfica para imprimir cópias de todas as deliciosas provas. Fotos do meu extraindo, conversas de texto com a amante, mensagens entre ele e os pais dele confessando a traição e sendo apoiado por eles, mensagens dos meus sogros me assediando durante o divórcio, uma coisa nojenta, e e-mails, mensagens onde eles intimidavam minhas filhas por causa dos meio-irmãos. Em uma das mensagens, chamaram minhas filhas de bastardas e disseram que a culpa da morte do pai era delas, já que foram elas que contaram da traição e me fizeram iniciar o divórcio. Essa mensagem foi enviada apenas 2 dias depois da morte do meu ex. Paguei extra para imprimir tudo isso em papel de alta qualidade. Chegando em casa, passei horas montando pastas personalizadas e encantadoras. Elas ficaram parecendo aqueles livretos de hinos que a igreja distribui para o culto. A primeira imagem ao abrir as pastas?
Meu ex e amante se agarrando na nossa sala de estar. Os rostos são facilmente reconhecíveis, e a moça não se parece em nada comigo, tom de pele e cor de cabelo totalmente diferentes. Embaixo da foto, escrevi os nomes dos dois com a legenda, História de Amor. Levei as pastas para a igreja antes do culto. Na parte de trás há uma mesa com os livretos de canto para quem esquece os seus, ninguém os verifica. A fofoca se espalhou rápido e de forma brutal. Os nomes que deram para meu ex e para amante no Facebook foram tão pesados que o próprio pastor teve que intervir para manter o ambiente minimamente PG. 13 pessoas se revoltaram contra meus sogros por abusarem das minhas filhas. Mas o que me fez rir foi que ainda acham que eu errei por pedir o divórcio. Mas que é compreensível dada a tragédia, e que talvez um dia eu volte para a luz. Diferente do meu ex-traidor e da Jezebel, dele, usaram outra palavra que nem posso repetir aqui. Recebemos 2 cartas de desculpas pelo correio endereçadas às minhas filhas, e um convite para retornar à igreja e buscar apoio. Quanto aos meus ex-sogros, foram humilhados e deixaram a igreja. Minha ex-sogra ainda fez um post no Facebook reclamando que se sente alienada, que ninguém mais se importa com os idosos, e que gostaria que seu maravilhoso filho ainda estivesse vivo, pois ele cuidaria dela e do marido. Com que dinheiro, eu me pergunto, já que eu era quem sustentava a casa. Explicação sobre o testamento. Meu ex-marido tinha um testamento em que deixava tudo para os pais. Pelo que ele havia me dito, os beneficiários seriam nossas filhas, não eles. Nunca insisti em ser beneficiária, já que no meu próprio testamento, deixo tudo para as minhas filhas. Ele, claro, não era incluído.